Olá pessoal, sejam bem-vindos a Deno Talks Podcast, mais um episódio indo ao ar. Não esqueça de curtir e compartilhar aí o nosso novo episódio do Deno Talks Podcast. Nessa nova temporada, eu estou recebendo aqui grandes amigos, pessoas para falar sobre negócios, finanças, empreendedorismo, investimentos e também educação financeira. E nesse episódio de hoje, de forma especial, eu estou recebendo aqui Fernando Fernandes, meu irmão. Muito obrigado pela tua presença, hein? Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui nesse momento, né? Parabenizo pela tua trajetória aí. Estamos aqui para conversar, papear. Essa é a ideia, Fernando. Aqui é um bate-papo mesmo, a gente falar um pouco sobre a sua história, falar um pouco sobre a sua carreira também, conhecer o Fernando, né? E conhecer também a tua história como empreendedor, né? Como investidor, enfim, e também como contador, né? Afinal, Fernando aqui, eu estou com o currículo dele aqui, pessoal, e aqui o Fernando é formado em contabilidade pela Universidade Federal do Amazonas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Pós-graduado em Direito Tributário, então o homem conhece aí da área de tributário, quem quiser é só comentar aí, fazer perguntas que a gente vai responder. Dono da F12 Contabilidade, né, Fernando? Isso aí. E também já trabalhou aí na Fogás, no setor contábil. Cara, ninguém melhor que você para contar a sua história. Fica à vontade. Legal. Beleza, Deno. Primeiro, novamente, muito obrigado por estar aqui. E a minha história, realmente, ela começa um pouco antes ainda da Fogás, né? Eu sou oficial da reserva do Exército, fiz o NPOR ali em 96, e ali eu já comecei a empreender. Eu fui o presidente do Grêmio, que é, vamos dizer assim, a comissão de formatura que cuida do baile do aspirantado, né? Então a gente é aluno quando faz parte do NPOR e depois você é então promovido a aspirante oficial. E aí cria-se uma comissão para poder cuidar da festa, né? E aí eu fui eleito presidente ali junto com alguns outros amigos e aí a gente fez a nossa festa, inclusive foi no do Silas, quando era ainda aqui no Aleixo, né, na estrada do Aleixo. Pronto, exatamente. O do Silas era lá, né, era a festa, vamos dizer, o local mais badalado para festas e bailes, né? Então, começou ali o meu empreendedorismo. Saindo de lá, aí eu voltei para a faculdade, eu já cursava, então fiquei mais dedicado à faculdade. E aí, em seguida, eu fiquei no Exército até 98, e aí então fui para Fogás em julho de 99, onde eu comecei minha carreira na área contábil. Porém, eu tenho um curso técnico de contabilidade, né? Eu sou técnico pelo Solon de Lucena, né? Turma de 94, minha turma de formação. E aí, no ano do Tetra, né? Ano do Tetra, então, verdade. De julho ali, estudamos pouco, né? Vendo os jogos e tal. Mas assim, foi muito bom. Então, a minha trajetória na contabilidade começou em 92, quando eu comecei o curso técnico em contabilidade. E em 99, ingressando na Fogás, no setor contábil também, onde eu fiquei até 2007. Legal, Fernando. Fernando, e depois você saiu do solo e foi direto para o FAM? Como é que foi aí? Não, então, eu comecei essa parte acadêmica depois que eu terminei, né, o ensino médio, eu fui para o Exército e aí fiz o vestibular para o CIESA. Então, passei no CIESA, era mais próximo do Exército, ali do primeiro BIS. Então, comecei a cursar contabilidade no CIESA. Né? Em determinado momento ali do Exército, precisei trancar pela quantidade de atividades operacionais, então precisei me afastar. Quando eu saí do Exército, eu retornei para o curso de Ciências Contábeis no CIESA e depois eu precisei fazer uma transferência, onde eu fui para a Uninorte, né? Aqui na Joaquim Nabuco, em frente ali à Beneficente Portuguesa. E depois, evoluindo as situações que eu tinha lá na Fogás, um dos meus amigos é professor, foi meu diretor na Fogás, é professor universitário lá na UFAM, ele me indicou uma transferência para lá, através de um vestibular especial para quem é acadêmico, né, que é o Extra Macro. Sim. E fiz aí a prova e passei para lá em 2004 e me formei em 2007. Né? Então, assim, tem uma trajetória até um pouco longa no curso, porque eu priorizei, na verdade, o meu trabalho e a minha família. Então, quando eu estava começando a pagar a faculdade, aí comprar casa. E dá prioridade para quê? Para casa ou para faculdade? Para casa. Né? Então, assim, a gente vai, né, levando e eu consegui me formar em 2007 na UFAM. Né? Fiquei muito feliz ali.
Eu digo para você que o momento que eu entrei na UFAM foi um dos momentos mais felizes, porque não tinha um boleto para pagar no final do mês. Imagina. Então eu ia para lá feliz da vida, porque eu não tinha que passar na tesouraria, em momento nenhum. Entendeu? Então, e essa parte empreendedora me acompanhou esse tempo todo, né? Na própria Fogás, quando funcionário de lá, também desenvolveu algumas atividades intraempreendedoras, né? Eu fiz parte da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como representante da diretoria, né? Não fui o eleito, aquele que fica com estabilidade. Então, como é uma empresa onde o produto principal é um inflamável, o pessoal da administração não tinha conhecimento de manuseio, por exemplo, de extintor, caso acontecesse alguma coisa de incêndio. E aí a gente então criou um curso próprio para o pessoal da administração, criamos rota de fuga, porque fica próximo dali da Reman, né, da antiga Reman, e assim vai. Então a gente tem aí uma trajetória intraempreendedora antes de decidir empreender, né? Legal, Fernando. Fernando, assim, para quem quer, né, cara, tá iniciando aí na área da contabilidade, por exemplo, eu sou da economia, né? Quando eu decidi fazer economia, eu também fiquei em dúvida entre 3 áreas. Foi, na época, foi direito, administração, né, e contabilidade. Cara, tem essas 3 áreas ali, final, ensino médio e tal, eu falei, poxa, qual área eu vou seguir? Eu falei, eu gosto de números, mas também eu gosto de ler, o que eu gosto, né? Falei, cara, entre números, entre direito e tal, tem aqui a economia, né? Falei, pô, vou estudar o que é a economia, né? E naquele momento, tinha alguma faculdade que tinha uma grande referência aqui, era o próprio CIESA, que você citou, e eu morava próximo, eu morava aqui no Parque 10, então, para mim era muito cômodo, eu acostumava a ir para a escola sempre andando, eu estudei minha vida inteira em escola pública, então meus pais não tinham condições de me botar numa escola melhor, eu estudava na escola pública ali perto. E quando eu fui para a faculdade, eu optei também pelo CIESA, pelos professores, inclusive vão estar vindo aqui no Dentalks Podcast falar aí sobre o professor de economia, né? E pela facilidade, né, por estar perto. Então, logo me conectei aí com o mundo da economia, né? E saí da faculdade, digamos assim, poxa, feliz, realizado como você, mas com vários sentimentos de preocupação, né, de como é que eu vou empreender, como é que eu vou um negócio, para onde eu vou, qual caminho seguir. E essa é a pergunta que eu te faço, Fernando, para os seus amigos contadores, para os seus alunos contadores, né? Cara, estou saindo da faculdade, qual caminho seguir? Legal. Bom, eu também, nesse atual momento, eu estou dando aula na UFAM, né, uma realização pessoal. Eu fui convidado para ministrar durante esse ano algumas matérias lá para o curso de Ciências Contábeis. Então, é uma preocupação, sim, despertar nessas pessoas, nos acadêmicos e nos novos profissionais, o que fazer a partir daí. Então, a contabilidade ela tem vários segmentos importantes que ela consegue, que o profissional consegue abraçar a partir do momento que se forma, né? Tem a área da auditoria, tem a área da própria contabilidade em si, ele pode ser contador de uma empresa, ele pode abrir uma empresa de contabilidade, tem a área da perícia contábil também, que é uma área muito importante para a sociedade, né? Onde ele atua junto à justiça, né? Através ou perito do juiz ou perito das partes. Então ele faz com que a própria justiça ela tenha uma melhor condução, né? Ele apresenta provas para o juiz. Ele também tem a parte de auditoria, como eu falei para você, que tem um papel muito importante também. Então, assim, o papel do contador é muito importante na sociedade. Tem também cargos que ele pode exercer no funcionalismo público, na área de auditoria, né, tributária, né? Então, ele pode ser docente. Também eu tenho colegas da universidade que saíram, né, eram funcionários públicos, saíram para dedicação exclusiva como professores. Então, assim, o campo de atuação do contador é muito grande. Então, qual é o conselho que eu dou, né? Então, desde o momento que você é aluno, a ideia é que a academia ela faça com que você conheça todas as áreas, as profissões que você pode abraçar, e ele vai ali fazendo com que você prove cada uma dessas áreas, né, através dos cursos que você participa ali a todo momento, cursos de extensão, e ali o aluno, né, o futuro contador, vai escolher a sua área de atuação. Então, é assim que eu faço o direcionamento, né? Inclusive, na minha empresa,
muitos colaboradores hoje, inclusive colaboradores do time tático, estratégico, eles vieram, né, como estagiários. Então, hoje os meus 4 coordenadores principais foram meus estagiários, né? Então, a condução ela é muito importante para que você ter uma plenitude, você ser feliz naquilo que você faz. Independente se você é contabilidade ou não, eu acredito que você é uma pessoa plena, sim ou não, profissionalmente. Sim, eu gosto muito do que você faz. mercado financeiro. Exato. E você foi conduzido, pelo que a gente já conversou, você foi conduzido, você teve um momento em um local que você prestava serviço. Exato. E foi conduzido, né, pelo nosso mestre maior, né, Ulisses Tapajós, aí, uma referência no nosso distrito, né, levou você para esse mundo que você está brilhando. Também no The Talks Podcast na última temporada, que é muito legal. Grande abraço aí, Ulisses. Uma grande referência, líder nosso aqui, nosso conselheiro aqui, Fernando. Então, eu sou grato e assim, né, como você falou, nada é por acaso. Nós nos conhecemos porque dentro da faculdade tinha um amigo, eu tinha na época, sei lá, 18, 17 anos, quando entrei na faculdade, tinha um amigo que era empresário já, buscava pessoas para trabalhar. Certo. E ele chegou comigo dentro, quer trabalhar comigo? Eu falei, cara, que legal, fazendo nada, né? Aqui na faculdade, eu falei, pô, quero. E aí ele me levou para trabalhar na imobiliária dele, na época, lá no Milênio. E eu de pronto, eu aceitei, comecei, foi meu primeiro CLT, um dia desse, inclusive, cara, eu vou até trazer, que eu já tinha falado isso, eu vou até trazer, ele me mandou a foto que ele tinha guardado um dia desse, da assinatura do meu contrato de trabalho junto com ele, né? Ele mandou, rapaz, a vida já foi dura, hein, parceiro? Oliveiros, hein? Grande Oliveiros, você tem que ver legal, aqui cara. também. Eu acho que eu tenho um amigo que trabalhou junto com você, que foi o Oliver Garcia. Sim, com certeza. Iniciou no mesmo time ali, junto com a gente, né? Legal. E aí eu falei, cara, assim, tudo é conexão, né? Começa dentro da academia, dentro da faculdade, sim, você vai se conectando, vai se destacando, vai aprendendo, e aí as coisas vão acontecendo. É óbvio que você precisa estar ligado, né? Tá com certeza. Com vontade, né, Fernando? Querendo fazer acontecer. Né? A academia tem esse papel principal, né? De levar o aluno a conhecer, né, a área profundamente. Ontem eu estava corrigindo a avaliação de alguns alunos e entregando e conversando no pé do ouvido ali, olha, qual é o caminho que você quer seguir, né? Entenda qual é o ponto final, visualize já o ponto final, porque você tem que ser pleno. Na verdade, eu gosto muito daquela frase, de quem é feliz não trabalha nunca, né? Então quem faz o que gosta não trabalha, né? Então você tem que acordar todo dia com a mesma energia que você teve no primeiro dia de trabalho. Você tem que acordar todo dia querendo ir fazer diferente, fazer novo. Você tem uma página em branco nova todos os dias, né? Sou um cara muito espiritualizado, então eu procuro levar isso para o meu dia a dia e para quem convive comigo. Então cada dia é um dia. Eu fui convidado aí também para dar o curso aqui do MBA de Finanças, né? Legal, faculdade aqui no estado, e eu quis levar algo diferente. Eu falei, cara, eu vou fazer com o que eu gostaria que tivessem feito comigo quando eu estava lá. Sim. Que era de levar a prática, levar o dia a dia, sim, como funciona, as dificuldades, as dores, os desafios, e não só ficar na parte teórica e técnica, né? Porque às vezes a gente sai com conhecimento técnico, ok, né? Mas sem a vivência da prática do dia a dia. E eu imagino que isso é em diversas áreas. Eu já conversei aqui com médicos, com empresários, enfim, várias pessoas de outras áreas que a gente sai e não está preparado para enfrentar. E na contabilidade, cara, eu vejo muita gente reclamando, e aí, trazendo aqui para o nosso dia a dia, o nosso negócio, muitos clientes reclamando de erro de contador, sim, né? De insegurança. Exatamente. E até falta de clareza. E ainda no mercado financeiro, contador que não sabe fazer uma declaração dos ativos no mercado financeiro. Cara, é comum, todos os anos isso acontece. Inclusive a gente vai ter agora, né, mais um período de declaração. Exato. Vai até ter um período diferente agora. Começa no meio de março e termina em maio. Exatamente. E assim, a turma já está preocupada, me ajuda. Eu falei, cara, a gente precisa também preparar pessoas para mais uma área que tem oportunidade. Com certeza. Do mercado de atuação. Eu até falei para os alunos ontem que essa época de declaração de imposto de renda, aquele aluno que é mais aplicado, que identifica a oportunidade, ele já pode atuar, inclusive. Porque, primeiro, o conhecimento está aberto.
não é privativa de contador. Sim. Tá? É importante deixar claro isso. Declaração de imposto de renda não é privativa de contador. Né? Nós não temos que ter ali a ideia de que declaração de imposto de renda, contador. Não. Você tem que ter a consciência de que todos os profissionais ligados à área, né, de finanças, área econômica, administração, direito, têm condições de fazer uma boa declaração de imposto de renda. Tá? Não vai o nome do profissional lá, é entregue no nome da pessoa que é o responsável por aquele CPF. Né? Então, as oportunidades no mercado são enormes e sim, existem, e aí já me levando um pouco, né, para o tema de que o que me levou a empreender, né, foi exatamente observar esse detalhe no mercado em que o contador, especificamente da minha área, das outras áreas, eu não posso falar que eu realmente não atuei em outra área que não seja a contabilidade, tirando o Exército. Né? Fora do Exército foi a contabilidade. Então, o que eu percebi? Existia um modelo de contador que hoje ele está deixando de existir, que é aquele contador que fica atrás da mesa com um monte de papel e não quer falar com ninguém. Ele chega ranzinza e ele sai mais ranzinza ainda. E esse contador hoje está perdendo espaço no mercado. Tá? Os empresários eles buscam aquele contador que quer conversar, que senta para tomar um café e que ele consegue levar informações relevantes para a condução do negócio. E cada vez mais, eu também recebo muitos clientes que reclamam, né, de contadores que passaram por isso, que não explicavam absolutamente nada, que conduziram eles a tomar decisões erradas por falta de conhecimento. E hoje, eu estou na academia correndo, estou consumindo conteúdo para levar para o meu cliente clareza e segurança. Se você atender minimamente isso, qualquer outro serviço que você coloca como crescimento, mentalidade, metodologia diferenciada, você vai estar enchendo muito mais linguiça do que efetivamente fazendo a diferença na vida do cliente. Então, clareza e segurança é o feijão com arroz da nossa profissão, da sua também. É fazer a coisa com clareza, numa linguagem acessível, que também na minha profissão isso foi uma barreira e para mim foi um oceano azul, porque como eu gosto de me comunicar, eu consigo falar temas técnicos num linguajar, né, acessível, ele me viu um contador diferente, que eu consigo levar para ele clareza e segurança. Então, é realmente um perfil que hoje, e o Ulisses falou uma coisa interessante numa das semanas de contabilidade que eu palestrei junto com ele, lá na universidade, ele falou assim, provavelmente vocês estão sendo formados aqui para atuar em profissões que nem existem ainda. Então, e ele não está falando nenhuma bobagem, né? Desde a masa, tudo que ele toca acontece. E se ele previu isso, o que vai acontecer? Então a comunicação é uma das ferramentas hoje de todos os profissionais. Quem não sabe se comunicar, já dizia Chacrinha, né? Quem não sabe se comunicar não vai ter sucesso. Entendeu? Então aquele cara que é muito bom para si mesmo, ele não consegue ganhar a simpatia do cliente. Né? Então o cliente quer comunicação, ele quer tomar café, ele quer conversar sobre o negócio, ele quer conversar sobre o que aconteceu, o que está acontecendo na economia. Mas se você não tem argumento, você não lê, você só quer para você, eu acho que aí você não consegue. Fato, Fernando. Eu ia até te perguntar, né, algumas dicas práticas assim, de onde as pessoas buscarem a se preparar exatamente nesse segmento. Você falou aí, poxa, de conteúdos que você escuta, até das mais diversas áreas, né? Hoje a gente tem aqui essas ferramentas que a gente está aqui, esse podcast que está batendo papo, que com certeza para as pessoas aí da sua área, do seu segmento, vai ajudar muito para quem está iniciando, teus alunos, né? E você falou de um ponto interessante, quem já pode até começar a faturar, né? Agora, nesse momento de declaração de ativos, né? Eu falei aqui de uma deficiência dos nossos investidores, então, se o cara pegar fazer um workshop, um curso online, não sei, né? Algumas ferramentas que talvez você conheça melhor do que eu aí da área de contabilidade, já consegue estar preparado e vai sair na frente de muita gente, eu tenho certeza. De muita gente, não tenha dúvida, né? Entenda que hoje, muito mais do que antes, até mais do que ano passado, a gente pode colocar as estatísticas cada vez são crescentes de conteúdos voltados para a área técnica, qualquer área. Hoje você consegue conversar com autoridades como, por exemplo, Bernardinho.
Não sei se você, na sua época lá da imobiliária, você para participar de uma palestra de um cara como o Bernardinho, você pagava muito caro e acontecia isso muito raramente. Hoje você consegue ver o Bernardinho de madrugada, abre o YouTube, qualquer momento você consegue escutar o que o Bernardinho tem para falar, e não só em um tema, em vários temas. Então o conteúdo está na nossa mão. Você tem que escolher quem você vai consumir o conteúdo, a credibilidade, enfim, os pontos que você quer aprender, e você vai desde o básico até o avançado. Então hoje, nos cursos normais de preparação para o imposto de renda, pouco se fala em finanças. E a gente, o que tem visto nos últimos anos é uma explosão de pessoas investindo, né, em ações, investimentos financeiros, que tem muitos detalhes, né? Lá na empresa, na F12, Contabilidade, onde eu trabalho, nós temos um dos nossos clientes, ele é o número 3 da Rinode. Estou falando para fazer propaganda aqui. Mas esse cara, ele investe pra caramba, entende? Então ele é antenado, ele está às vezes na Austrália, ele está mandando mensagem para mim: Fernando, eu identifiquei alguma coisa aqui, vamos conversar quando eu chegar. Eu já sei que é alguma coisa interessante que ele vai trazer para a gente. Então nós temos que estar antenados. E o curso, aí você tem, por exemplo, consumir o conteúdo de YouTube, ele não tem, possivelmente, uma profundidade. Ele é um curso ali para despertar em você, né, um interesse por aquilo. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está levando inspiração. Então, estamos passando um recado claro. Declaração de ativos agora, como você chama na tua área, eu chamo de declaração de imposto de renda. Declaração de ativos a partir de março é uma oportunidade. Então, vou ter que pagar o curso, pagar alguém para me ensinar. Eu vou item a item para aprender e não fazer bobagem. Aí eu vou montar o meu processo. Beleza. O Dean chegou comigo: Fernando, eu quero que você faça uma declaração do imposto de renda. O que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo? Então, o cara que se preparou, ele vai te entregar um checklist. Ele vai entender a tua vida. Me conta a tua vida. Você é casado? Você trabalha onde? Né? E a gente já encontrou, Dean, é impressionante. A classe de professores, a gente falou aqui, você é professor, eu sou professor, mas os professores de carreira, os professores que são de escola pública, escola particular, que a gente chama de mais de uma cadeira, né? São muito penalizados. Eles têm 2 fontes de renda, que nenhuma delas retém o imposto de renda. Na declaração do imposto de renda, eu junto as 2. E aí o imposto de renda vai lá para cima. Então, são situações que a gente vê no dia a dia que dá dó, sabe? Em outros casos, você pega a declaração de imposto de renda de um funcionário de uma grande indústria, como nós temos no polo industrial, com barbaridades feitas, entende? Com deduções de plano de saúde que inexistentes. Eu já vi casos, Fernando, que eu vou te dizer. São barbaridades. As pessoas não se multimilionários, na verdade. Limpa, né? Então, assim, qual é a dica que eu dou respondendo a tua pergunta? Profundidade. Profundidade. Então, eu tenho acesso aqui a um conteúdo que me inspira e eu faço o pagamento de um curso que me dá profundidade. A partir daí, eu monto um checklist, um processo, para que aquele negócio rode, especificamente falando da declaração do imposto de renda. E a partir daí, o que vai acontecer? Eu sou muito bom em hipótese. O que eu faço na declaração do imposto de renda? Aí vem o boca a boca. Eu vou entregar, ele vai ficar satisfeito, aí vem um, vem o outro. Então, nessa época, vai ter gente que vai ganhar muito dinheiro fazendo isso. Entende? E assim sucessivamente. Aproveitando, eu quero dar algumas dicas para quem não gosta de pagar imposto de renda. Eu sei que é a maioria das pessoas. E hoje, Fernando, existem no mercado financeiro ativos que são isentos de imposto de renda para a pessoa física, né? Para o investidor pessoa física, que são as letras de créditos imobiliários, LCI, as letras de crédito do agronegócio, que a gente chama de LCA, e também algumas debêntures incentivadas, que o governo incentiva exatamente, dependendo do setor, né, para ajudar as pessoas que não querem pagar imposto de renda e também para fomentar aquele determinado setor. Além do mais, os planos de previdência, por exemplo, para quem tem renda mensal, salário, regime CLT geralmente, você tem ali o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, que você consegue deduzir do seu imposto a pagar lá na declaração de imposto de renda até 12%
do volume que você contribuiu na sua previdência privada, né? Então, são duas dicas aí importantes para quem quer fugir um pouco do carnê-leão, digamos assim, né? É isso aí. E o que é legal nessa história toda, que a gente está falando sobre essa questão da prestação de serviço, aproveitando o imposto de renda, algumas dicas importantes para o profissional, para a pessoa que quer, então, aproveitar essa dica e fazer a declaração do imposto de renda, né, para o investidor. Então, o investimento ele é um ativo, né? Ele é um ativo, ele tem um fluxo de movimento onde ele oscila para mais ou para menos de acordo com o movimento, né, financeiro, o movimento da bolsa, enfim. E isso leva, então, a esse movimento ele ser registrado mensalmente, né? Então, o que eu preciso ter, não só para a questão das aplicações, mas para todo ativo, eu tenho que ter o extrato do que aconteceu naquele ano, né? Então, aquelas pessoas que investem através de corretoras, existem extratos, documentos que são emitidos por essas corretoras e ela traz todas as informações necessárias para constar na declaração do imposto de renda do investidor. E aí, nela, eu trago, então, as informações, coloco nos campos adequados, levando em consideração principalmente aqueles investimentos que tiveram imposto retido na fonte. E, em cima disso, eu reduzo exatamente tudo aquilo que foi obtido de rendimento, que foi resgatado e que foi, né, obviamente, se transformando em patrimônio, né, e aí eu consigo fazer aquilo que você disse, eu pago menos imposto. Perfeito, Fernando. E aí a gente tem os informes de rendimentos que a gente manda ali nesse período para os clientes. A gente tem também as notas de negociação que são registradas, todas as operações que são feitas dentro do mercado financeiro. É registrado através de uma nota de negociação que a gente chama de nota de corretagem, dependendo do ativo, né? E eu vou destacar isso, Fernando, porque quando você não faz os registros mensais, o problema vem lá na frente. E hoje, como está tudo muito mais conectado, né, de fato a receita está pegando e às vezes o investidor ele não gosta de declarar o prejuízo, ele só quer declarar o ganho e às vezes vai querer tributar só sobre o que ele ganhou, porque ele não informou o prejuízo. Exatamente. Então, assim, informe o prejuízo que você teve nas operações de renda variável, principalmente, sabe que é um mercado de risco, é um mercado de volatilidade. Então é importante fazer isso que o Fernando está dizendo, registrar mensalmente mesmo os prejuízos e também os ganhos, que é para abater essa diferença lá na frente. Exatamente, é isso aí. E a F12 Consultoria, né, meu irmão? Me conte aí como é que começou esse sonho, enfim. Rapaz, muito legal. A F12 Contabilidade, ela começou um sonho dentro da faculdade. Tá? Meu único trabalho foi na Fogás, né? Foi minha única carteira assinada. Foi ali no dia 6 de julho de 99, foi o dia que eu assinei meu contrato, né? E até hoje eu tenho o maior bom relacionamento. A Fogás é minha cliente, né? Eu sou consultor tributário deles. Mas o homem é forte. E o sonho começou na faculdade, né? Querendo empreender, fazer a diferença, né? E em 2006 eu decidi, então, dar o meu ponto final lá na Fogás. E eu comuniquei no dia 1º de novembro de 2006 que iria sair no dia 28 de fevereiro de 2007. Normalmente as pessoas chegavam lá e falavam assim, na Fogás, quero ser desligado, ia para ontem, não. Eu desenhei a minha saída, preparei minha sucessão, e no dia 28 eu deixei, e tanto que o aniversário da F12 é no dia 1º de março. Olha só. É o dia que eu comecei, que eu desliguei, né, como CLT, e fui para a área empresarial, já com a Fogás como minha cliente. Bacana, começou bem demais, meu irmão. Comecei bem, cara. Comecei porque ela me abraçou em 99, né, cara? Então eu tenho ali um carinho muito grande pela Fogás, sabe? É uma escola, foi um MBA que, além de eu ter recebido o meu salário lá, eu também recebi muito conhecimento. E eu levo aquele conhecimento da família Benchimol, para os meus negócios e para os meus clientes. Então esses valores, os valores que você tem como valorização do colaborador, do ambiente de trabalho, ter a questão da tecnologia, a comunicação, enfim, tudo que eu aprendi lá eu replico no meu negócio. E a vontade de empreender, né? O que eu vi? Cara, o que eu vi? Eu vi um oceano azul, cara. Eu vi assim, contadores que não sabiam se comunicar com o seu público e esse público querendo esse contador. Então eu vi que dava para atuar. E aí eu
abrir empresa e comecei com um colega da faculdade. Falei, vamos abrir. E esse colega, infelizmente, ele partiu na pandemia. Cássio, que tem um grande respeito. Mas eu fui muito incentivado por um cara que eu estava com ele já tarde, inclusive, foi meu diretor lá na Fogás. E hoje ele é consultor lá e é professor universitário, foi o que me levou para a UFANA. Inclusive me convidou a ser professor agora. Eu tenho uma ligação muito grande com ele. E todo mundo falava, não, cara, vai deixar a Fogás, tá maluco? Né? Tudo, velha economia total, né? Não tem que continuar no emprego para manter a família, para você crescer dentro da empresa e assim você doa tudo para então. Só que, cara, dava 9 horas da manhã, eu queria sair da empresa, cara. Eu queria sair de lá porque já não dava mais para mim. Então, montei um negócio com esse intuito, fazer diferença para os empresários, levando clareza. Aquilo que eu absorvo de conhecimento eu não guardo para mim, eu quero compartilhar. Então, esse foi o mote pelo qual eu abri a F12. E a F12 não começou como F12, ela começou como Millennium Contabilidade. E foi uma homenagem à minha filha Milena, que eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Milena, de 23 anos, e o Carlos Fernando, de 19 anos. A Milena, quando ela nasceu, ela me deu de presente o meu trabalho. A Milena nasceu no dia 5 de julho e no dia 6 de julho eu assinei meu contrato com a Fogás. E o meu filho nasceu no dia 26 de maio de 2003 e em fevereiro nós compramos a nossa casa. Minha esposa estava grávida, a gente comprou a nossa casa, ainda com a mentalidade da nova economia, que é achar que comprar casa financiada, né, Dena? O Dena está cuidando de mim disso aí. Plim, né? É um comercial daqui a pouco. Mas compramos nossa casa financiada, né? Nossa casa própria. E aí foi o presente que o meu filho me deu. Então o Millennium veio da Milena. Só que isso foi em 2007, quando foi 2010, ali, 2011, quando surgiu o Facebook, eu recebi uma cutucada lá de um cara que trabalhava no escritório de contabilidade Millennium. Estou fazendo a propaganda aqui, admiro, sigo os caras na rede social, cara, é legal o trabalho deles. Só que eu sou como bom militar, na antiguidade é posto. Então o cara era mais antigo que eu, decidi mudar o nome. E aí uma empresa que criava os meus sites, meu site e a minha logomarca e tal, eu pedi para que eles criassem para mim dessa ideia de nome. Aí era um nome óbvio. Águia Contabilidade, Coruja Contabilidade, Clareza Contabilidade. Não tem nada a ver comigo. E eu já tinha WhatsApp, eu estava num grupo da minha turma e o pessoal, 12, reúne a gente, 12 e tal. E eu, como aluno, o meu número era o 12. Eu era o 12. Então, e a gente só se trata por número. Tem o 05, tem o 25, tem alguns que você deve conhecer. Mas assim, quando tu veio encontrar o cara, fala 05, fala 07 e tal. E aí, eu sou o 12. Né? F de Fernando. F de Fernando. A princípio era o F de Fernando, mas o cara que me ajudou a conduzir o meu sonho de empreender foi meu pai. E o meu sobrenome é Fernandes. E o Fernandes vem do meu pai, que é Francisco Bastos Fernandes. Né? Então, Fernandes, o F ficou mais de Fernandes, porque é o sobrenome da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, que, né, então ela incluiu no nome dela o Fernandes. Então, o F é mais de Fernandes, né, e o 12 é o 12 do quartel. Né? E aí foi a F12 Contabilidade. E uma pessoa também que me ajudou muito na definição do que é a F12, porque a princípio você fica velho economia total. Você quer ajudar, mas você não sabe dar o nome. E um cara chamado Roberto Pegg, que é um cara da área da comunicação, marketing e publicidade, ele falou, cara, você é estratégico, deveria colocar o nome F12 Contabilidade Estratégica. Porque realmente eu consigo visualizar coisas que o empresário não vê. E ele não vê naturalmente porque ele está, como você falou, um pouco antes da gente começar o nosso bate-papo, você falou, cara, está no olho do furacão. E a gente, como não está no olho do furacão, a gente está aqui, a gente consegue ver o que ele não vê. Legal. Fernando, eu ia chegar exatamente aí, por exemplo, cara, minha empresa, tenho meu negócio e a gente está pilhado com os números, com o resultado, querendo bater metas, querendo crescer, geralmente essa é a dor, né, de querer cada vez mais negócio. Contratei a F12 Consultoria, Contabilidade para o meu negócio. Como é que você atua? Como é que você modela? Como é que você conduz? Me dá o teu balanço, me dá o teu DRE. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender o DNA da empresa. O que a empresa está vivendo naquele momento. E a gente classifica, é uma coisa até legal, a gente classifica o nosso cliente, como nós somos do Amazonas, nós classificamos por peixes. Né? Então nós temos o peixe, o tucunaré,
que é o peixe mais valoroso da nossa região, né? Temos o cliente tambaqui. Eu estou lá no sardinha. Não, nós não temos o sardinha. Nós temos o alevino, é aquele cara que está crescendo, e temos o cliente bodó. Mas o cliente bodó é aquele avatar que a gente não quer. A gente não quer o cliente bodó, porque ele está na lama, e se a gente tira ele da lama, ele morre. Então ele não vai subir. Então a gente faz esse diagnóstico. Qual é o perfil dele? E a gente tem o salmão, que é o clássico, aquele cara onde o Dean tá. O Dean é salmão, pô. Entendeu? O Dean é salmão. Então aquele cara que ele sabe, a ideia é você fazer esse diagnóstico para que você consiga levar ele para o próximo passo. E aí eu peço as demonstrações contábeis, eu identifico se ele tem controle financeiro, e eu posso falar para você com maior propriedade que existem grandes empresas em Manaus que não têm um controle financeiro correto, ou atualizado, ou priorizado. Onde há misturas de PJ com PF, onde há, não se tem um sistema em que você consiga reunir as informações. Então, como é que eu consigo discutir indicadores se eu não tenho todas as informações para a tomada de decisão? A contabilidade, ela não cria informação, ela processa informação. E a partir do momento que eu processo essa informação, ela tem que existir. Então, o primeiro passo, ela não existe, nós temos que organizar. Respeitando a cultura da empresa, indicando investimentos, aquisição de softwares que consiga fazer com que essas informações elas realmente aconteçam. Investimento em pessoas, não tem ninguém que foque nisso, a gente vai ter que contratar. Então, eu não falo em balanço, em balancete, em indicadores, se eu não tenho dados para isso. E a gente começa a construir, então, a partir daí. Então, feito esse diagnóstico, nós criamos um plano de ação para te levar para o nível que você quer. Para que você contratou a F12? Foi para organizar apenas? A gente organiza. Mas a gente vai sempre te esticar, pode ser melhor. Uma das coisas que eu tenho falado muito é sobre lucratividade. A lucratividade, ela é o resultado matemático relacionado entre o lucro líquido, que é a última linha da DRE, com o faturamento, que a gente chama da receita, né? Excluindo as vendas canceladas. Então, eu tenho faturamento, eu tenho um lucro líquido dividido pelo faturamento, me dá lucratividade, quanto maior, melhor. E a gente consegue medir o negócio pela lucratividade. É claro que o lucro líquido está levando em consideração dois pontos que não representam o desembolso, que é a depreciação. Não tem desembolso, então eu tenho que ir para o EBITDA, né? Que ele me dá realmente quanto me dá a operação da empresa. Mas esses números, se eu for falar com o empresário que ele não tem, vamos dizer que ele é o cliente aqui, a Levina, ele não vai entender. Entende? Mas você, Dean, vai saber. Você sabe que o EBITDA mede a capacidade operacional da empresa. Então, aí eu já consigo conversar contigo. E eu consigo, meu time consegue. Inclusive, Fernando, assim, isso são dados, né, que a gente olha para analisar o balanço das empresas de capital aberto. Com certeza. Da Bolsa de Valores. Com certeza. Então, hoje, dentro do mercado financeiro, aí, a gente tem mais de 400 empresas de capital aberto negociadas na Movesp. Então, você que quer investir, né, que quer entrar nesse mundo do mercado de renda variável, óbvio que precisa ter um perfil para isso, né, ser um investidor mais sofisticado, qualificado, né, e entender esse mercado. E a gente olha exatamente esses números que você está postando aqui, DRE, EBITDA, faturamento líquido, o que a empresa está gerando de EVA, o que ela está crescendo efetivamente, né? Qual é o valor agregado que ela está trazendo para o negócio, Exato. Modelo de perpetuidade, né? Margem de segurança, enfim. São indicadores que você está levando, muito ricos, que você está levando para dentro das empresas que você atende, mas isso é um modelo que é aplicado para as grandes multinacionais. Sim. E é uma coisa que independe do modelo. Se você é do Simples Nacional, ou se você é uma grande empresa limitada, você tem que ter isso aí. Não, Fernando, eu sou do Simples Nacional, não tenho que ter contabilidade. História, você tem que ter contabilidade. Entende? Então, as normas brasileiras de contabilidade são para todas as empresas. Então, o que nós fazemos quando chegamos? A F12 Contabilidade, ela atua na tua cultura. Eu não vou te forçar a ser um salmão se você não quer isso. Eu vou te levar conformidade, que é o que toda contabilidade tem que levar, vou te levar clareza e vou te levar segurança. Então, esse perfil que nós identificamos no diagnóstico. Hoje nós estamos fazendo uma série de lives no meu perfil voltada à área médica.
Inclusive, Fernando, vou indicar para a galera, Café com Lucro. Café com Lucro. Comecei a acompanhar aí desde que eu conheci o Fernando, através do nosso amigo Helder, que inclusive vai estar indo lá aí, então logo no podcast que eu gravei com ele, com o Helder, né? Helder é um querido. Grande abraço, meu irmão, para você. E comecei a acompanhar você, mesmo, cara, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Café com Lucro, gente, vai estar passando as redes sociais do Fernando aqui. Legal. Deve Obrigado. ter lá também na tua bio o link da F12 Sim, Contabilidade, sim. então curte, compartilha, acompanha aí o Fernando, que o Café com Lucro também está levando aí informações e conteúdos de qualidade para a turma, né, Fernando? Esse é o objetivo. A gente pega o que é vivido na F12, Contabilidade, para esses bate-papos, que é um bate-papo do meu canal, do meu espaço, para empresários. Então a gente cuida do empresário dentro da realidade dele, do perfil dele. Não adianta eu levar para ele Somebody Love, que é aquele negócio que eu vou fazer tudo em todos os sentidos, em todos os campos, que não tem a maturidade. Eu vou frustrar ele. Eu tenho que tratar cada perfil como seu perfil. E instigando para ele subir de nível, óbvio. Mas ele tem que subir diante da sua velocidade. Então esse é o que a gente faz, e a gente faz bem. Coisa boa, meu irmão. Eu fico feliz porque a gente precisa, a turma está carente de informação boa, de conhecimento bom, né? E desse trabalho diferenciado que você faz. Legal, porque não adianta só chegar, como eu falei aqui, ser só mais um contador, né? Só mais um no meio do mercado e entregar algo diferente. Então, por isso eu te convidei aqui para vir para o DEAN Talks, né? Para a gente compartilhar a sua experiência, compartilhar o modelo que você trabalha. Né? A gente começou um trabalho aí de investimento também, então é muito legal montar esse planejamento, Fernando. E ajudar as pessoas a alcançar suas metas, o resultado de vida. Essa é a nossa missão. Legal. Né? O nosso propósito, inclusive, de estar aqui nesse ambiente, dentro de casa, né, para o pessoal que está vendo a gente aí, cara, a gente está dentro do nosso escritório, está em casa, isso aqui vai para o mundo inteiro. É verdade. Então, a gente vai publicar aqui no YouTube, mas automaticamente está no mundo todo, né? E aí eu queria, Fernando, antes de finalizar o nosso bate-papo, te fazer uma pergunta, né? Se você tivesse que deixar uma frase, dar um recado, e isso fosse chegar no mundo inteiro, que é o que vai acontecer, o que você diria? Faça bem o básico, em todas as áreas. Conviva bem com sua família, com seus filhos. Não fique muito tempo no celular. Consuma bons conteúdos, né? Mantenha a mente leve, que a mente doente, para mim, é a doença do século, é a mente. Né? Então, quando a gente não consegue se desconectar, a gente não consegue. O cliente, ele não quer firula, ele quer o básico bem feito. Ele quer ter um investimento bem feito. Ele quer que você fale comigo a linguagem que eu consiga alcançar e você quebre aquela barreira de eu ter a minha casa financiada e dizer que ela é minha, né? Então, o DEAN está me levando para esse próximo passo aí. Então, e você tem que fazer bem o básico. Tem que cuidar de você. Qual é o básico? Cuidar da saúde, cuidar do espírito, cuidar da mente. Fazer dentro da sua profissão bem o básico e aí você consegue avançar. Não adianta você querer correr se você não faz bem o básico. Eu fiz um curso em novembro de 2021 chamado G4 Educação. Quando fui para lá, achei que ia aprender coisas mirabolantes do mundo digital, das startups. Cara, só reforçou o que eu aprendi na Fogás. Todos os conceitos básicos de administração de Jack Welch, por exemplo, dentre outros papas da administração, são tratados lá. E você consegue, então, ser feliz fazendo bem o básico, tomando decisões com base em números, né? Minerar os dados, quer dizer, eu não vou tomar uma decisão se eu não tenho tudo aqui. O DEAN falou, me deu uma orientação, eu fui atrás dos dados e decidi não prosseguir. Porque os dados, eles dizem, hoje na live que nós fizemos, a Vitória que estava junto comigo falou assim, os números falam, a gente tem que ter abertura para ouvidos. Então, uma decisão mal tomada é dinheiro que está saindo. Faturamento, ele é conceito. Lucro é vaidade, né? E o caixa é o que manda. Então, o DEAN, ele cuida do nosso caixa. Do que sobra o nosso caixa, ele investe, mas para eu ter caixa, eu tenho que ter boas decisões. Então, faça bem o básico. É a frase que eu gostaria de deixar como recado. Que legal, meu irmão. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez pela tua presença. Gente, esse aqui foi mais um episódio do DEAN Talks Podcast. Esse episódio foi apresentado por mim, DEAN Taíde, produzido aí por Tamires Cler, com apoio técnico aí de Alex Gomes e Américo Viana.
Vem comigo descobrir o mundo das finanças, que eu vou estar aqui sempre compartilhando conteúdo e levando a informação de boa qualidade. Obrigado.